Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu queria fazer um grande agradecimento ao Carlos Eduardo Sedé, à Maíra Nieguski, ao André Melo, por aceitar esse convite. Agradecer imensamente a Hugo pela parceria que a gente inaugura hoje, o Conexão PDK, que no fundo é esse grande painel que a gente criou. Ele tem um objetivo grande que é conectar pessoas, conectar ideias, conectar negócios. E a gente traz hoje aqui três pessoas a quem a gente nutre admiração, a quem a gente passa a nutrir admiração, como é o caso da Meira, que eu conheci recentemente. Pessoas que caminham conosco já há algum tempo e que têm a falar, que têm a contribuir. Estava programado aqui uma abertura em que eu falaria um pouquinho ou traria a biografia de cada um deles para dividir com todos que vão nos acompanhar, mas acho que seria mais apropriado que cada um falasse um pouco de si, cada um contasse um pouco aqui da sua trajetória, da sua experiência, e vamos começar o nosso bate-papo. Maíra, você como a mulher da mesa é a que vai começar e vai abrir esse momento para a gente. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade da gente bater esse papo. Bom, eu sou a Maíra, sou gerente de cultura, agente de cultura aqui na Yugo. Estou aqui há 2 anos e meio, mas tenho uma carreira de pouco mais de 15 anos em recursos humanos. Tenho uma experiência significativa com grandes projetos de cultura, transformação, desenvolvimento. Acho que é bastante da minha praia, desenvolvimento de liderança e acho que é um pouquinho do que a gente vai conversar aqui. Vamos lá, Cacá. Olá. Boa tarde, Rafael. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui contigo, André. Finalmente te conhecendo depois de tantos vídeos, né? Maíra, prazer te conhecer também. É, Bom, eu hoje comando a Mega Telecom já há 10 anos, que é uma empresa de tecnologia e telecomunicações, e me coloco como aprendiz, né? Porque cada dia aprendo coisas novas. Então, nessa jornada da vida aí, eu já devo ter cruzado o Cabo da Boa Esperança, já estou da metade para o final, mas me mantenho um aprendiz, Rafael, assim, muito animado com tudo que está acontecendo em termos de inovação, enfim, toda a transformação que o mundo está passando agora é um momento muito especial e provavelmente a gente vai conviver com essas transformações por séculos, né? Então, obrigado pelo convite aí. Vamos lá, André. É, Obrigado aí pelo convite, mas pense, né, do que seria essa reunião. É, eu estou na RTM, eu sou André Mello da RTM, sou CEO da RTM há 27 anos. Se você está na metade da sua, eu já ultrapassei faz tempo. André, vamos olha. E trabalho no mercado financeiro a minha vida inteira, né, tenho 40 anos no mercado financeiro. Estou aqui para trocar ideia, que eu acho que é sempre saudável a gente estar trocando ideia, passando conhecimento, né? Estou à disposição. Fechado, gente. Feitas então essas apresentações, para quem não os conhecia, eu vou começar com o André. André, o nosso tema aqui hoje é falar sobre inovação sustentável, né? Eu acho que todos aqui acreditam e têm essa convicção de que não existe inovação sem sustentabilidade, não existe sustentabilidade sem inovação, né? Todo negócio hoje precisa olhar para a inovação e precisa trazer um caráter de sustentabilidade. Hoje há uma grande escassez de recursos e a inovação vem com esse viés. Essa inovação vem com um viés de atender exigências hoje que a sociedade impõe, né, como governança, como o caráter social, diversidade e ambiental. Andréa, eu conheço bastante a tua história, eu conheço bastante a história da RTM, uma empresa que você fundou, e quando a gente fala em inovação, eu acho que a RTM é um reflexo disso. Você lá atrás, eu não vou falar um visionário, que eu acho que é uma palavra um pouco batida, mas no fundo é isso sim. Você viu uma oportunidade, você viu uma carência, você idealizou, contou com apoio, lógico, de pessoas, e isso trouxe a RTM aí há 27 anos, aproximadamente, né, André? Divide um pouco essa tua experiência, divide um pouco esse teu histórico com a gente, da onde iniciou isso,
Em que momento você estava da tua vida quando deu esse start da RTM? Eu comecei pensando em RPM mesmo, né? Eu era da Andima quando eu tive a ideia, era da CETIP quando eu tive a ideia de fazer a rede, porque a gente tinha uma rede que era de baixa velocidade, naquela época era 4.8, 9.6, né? Hoje em dia nem se sabe mais o que é isso, né? E a rede era do mercado financeiro, era toda assim. Eu achei que tinha que melhorar isso, fui pesquisar, viajei e defini uma rede para a gente montar. Isso foi em 89, 90, 90, foi em 90. E aí, em 91, estava começando a querer implantar, fazendo pesquisa para implantação, e eu recebi um convite para sair, para ir para trabalhar em Portugal, e acabei ficando lá, e o projeto parou quando eu saí. Só que em 90, eu fui em 91 e voltei em 2001. Só que em 95, 96, eu fiquei Brasil, Portugal. E aí voltei para a empresa que eu tinha feito para ser CETIP, né? E aí resolvi fazer a rede. Ninguém fez, então eu vou fazer agora, né? E aí montei a RPM, que na verdade, na época não tinha nem internet, né? Na época a gente montou a rede, a internet estava começando, e a RTM, na verdade, é uma extranet, né? Porque é igual uma internet, só que é fechada, né? E comecei a colocar coisas lá dentro. Naquela época não tinha nuvem, que hoje se fala de nuvem. Eu queria colocar nuvem, mas não tinha tecnologia, porque eu colocava no centro, mas para o cara usar na ponta, tinha um tempo, a velocidade era muito baixa, né? Hoje em dia as velocidades são altíssimas. Mas foi andando, caminhando, 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 e aí a gente foi crescendo, a gente foi fazendo novos serviços, e a inovação foi de montar uma extranet sem saber que existia a internet, né? E montar uma nuvem na época que não tinha nuvem, né? Então a gente chamava de outro nome qualquer, era armazenamento, não tinha nome com esse nome. E foi uma experiência muito legal. Eu tentei fazer isso lá em Portugal, porque eu estava aqui, estava lá. Aí eu desenvolvi um sistema que rodava num lugar e eu queria que o banco acessasse lá da empresa que eu era sócio, né? E não funcionava, porque não tinha velocidade nem tecnologia para aquilo, eu desisti. E botei o sistema dentro da casa de cada banco, né? E hoje em dia é tudo descentralizado, hoje em dia está muito melhor, né? E é isso, a inovação está aí para a gente ficar descobrindo. Eu adoro inovação, a gente tem projetos de inovação na RTM, a gente acelera mais de 60 startups. Eu vivo fazendo mentoria com todos eles, né? E eu adoro, eu vivo aprendendo, porque eu aprendo muito com eles, eu ajudo e eles me ajudam também, né? Então, eu acho que a troca, o que eu tinha falado no início, a troca de informação é muito boa. Estar aqui trocando e aprendendo o tempo inteiro com todo mundo. Bacana, bacana, André. É fantástico a gente ver, rememorar, acho que é um momento sempre de catarse, né? A gente lá no escritório, quando traz essas reflexões do que a gente já passou, do que a gente já trocou, é sempre um momento que arrepia, e é muito legal ouvir de você tudo isso aí, para chegar onde chegou a RTM. Pai. Uma coisa interessante é o seguinte, quando eu desenhei a rede, né, eu tinha que aprovar a rede, era da Andima na época, e eu tive que aprovar e não conseguia falar com a diretoria, que na verdade eles eram conselheiros, não eram diretores. Aí nós pegamos um avião que ia do Rio a Brasília, e eu falei com o presidente na época da Andima, falou comigo: André, você dentro do avião você vai ter que vender a rede, tem 15 minutos. Eu fiz uma apresentação com um bonequinho andando de um lado para o outro, né, no notebook, e eu aprovei, ninguém entendeu muito bem o que eu estava falando, mas aprovaram, eu desci lá, peguei outra vez e voltei para o Rio. Foi um negócio muito legal, uma história, né, eu contei essa história até quando a gente fez 25 anos, eu contei essa história lá no dia do evento, né? Foi bem legal também. Eu pensar que inovação tem esse momento da superação, né? Do empreender. Você teve que se virar nos 30, o famoso se virar nos 30 para poder apresentar e ter aquilo aprovado. Fantástico. Kaká, conta aí um pouquinho da tua trajetória, fala um pouquinho aí da Mega Telecomunicações e hoje a visão que vocês têm de mercado, para onde vocês estão apontando. Bom, vamos lá. Eu sou economista, né, e estava formatado para trabalhar no mercado financeiro. Até eu comentei com o André no almoço agora. Então, eu já estava com a carreira meio que pronta. Aí viajei nas férias, me formando no último semestre,
e vi na Inglaterra um provedor de internet grátis. Falei, pô, preciso montar isso no Brasil, no ano 99. E aí eu falei, não existia internet como tem hoje, comercial, todo mundo usava. A internet, naquele momento, ela estava em 40 cidades. Se você tivesse, por exemplo, do lado de São Paulo, você tinha que fazer uma ligação interurbana para poder acessar a internet. E o pessoal acessava à noite para pagar um pulso só. Era outra vida, né? Barulhinho do modem. Enfim, é uma coisa aí que muita gente nunca não experimentou. Já entrou na internet nessa fase mais atual. E aí fiquei. O mosquito me picou e eu fiquei porque no mercado telecom, de tecnologia, e me juntei à Mega em 2009, momento que eu estava trabalhando um pouco com M&A, eu tinha uma empresa, um fundo que queria comprar uma operação de fibra ótica, comecei a fazer uma análise de mercado, cheguei na Mega, então longa história curta, né? A Mega era uma empresa orientada a mercado residencial varejo. Em 2013 a gente fez um reposicionamento, foi quando eu assumi a gestão da empresa, de 13 para 14, então já faz 10 anos. E aí a gente hoje se coloca como uma das principais empresas de B2B puro do mercado de telecomunicação no Brasil. Né? Quando eu falo B2B puro, não são aquelas empresas incumbentes que fazem celular, internet para sua casa, internet para sua empresa. São empresas orientadas 100% para o B2B. Então, a gente tem um grande competidor que é uma empresa internacional, e a gente é a segunda empresa do Brasil hoje em volume de negócios do mercado de B2B. E o B2B, ele ensina você a agir de uma forma diferente. O André é B2B puro na veia, mas diferente de um varejo tradicional, o B2B, ele demanda que você se adapte mais. Você não pode vender o que você quer, você tem que vender o que o cliente precisa ou o que ele quer comprar. Então, você precisa entender esses valores, né, de adaptabilidade, flexibilidade, estar próximo também, que é uma jornada que você constrói junto. Então, a gente tem feito isso nesses últimos anos, estão consolidando bastante, comprando empresas hoje, nesse momento. E eu acredito que, assim, quando você falou de evolução, de inovação sustentável, né? Só voltando um pouco para o gancho do tema do André, a gente está vivendo um momento agora muito peculiar, né? Você falou do cloud, André. Eu lembro quando começou o cloud, e tem coisas que são meio hype, né? Você fala, metaverso, vai vir, não vai vir. Algumas coisas vêm e vão, algumas coisas vêm e não voltam mais, e algumas vêm para ficar. Quando começou o cloud, a gente começou a estudar o mercado, e aí que a gente reposicionou a Mega, deu uma pivotada, porque a gente era uma empresa de telecomunicações. A gente vendia voz, dados, rede, fibra ótica. De repente a gente falou, pô, esse mercado aqui está virando tecnologia, está virando um negócio de integração, está virando TI. A gente precisa reposicionar nosso negócio e virar uma empresa de TI. E aí a gente colocou um emblema ali, um projeto interno de transformar uma empresa de telecom tradicional numa empresa de techcom, que é hoje que chamam de teletech. As grandes empresas agora, depois de muitos anos, quase 10 anos, abriram o olho, a gente é uma empresa de teletech. Mas, porque, André, a gente percebeu ali que o ecossistema todo das startups, né, com 4G, tela do celular, cloud, para você poder fazer um MVP. Antigamente, para você lançar um negócio mínimo, eu estava vendo a história aqui da empresa, começaram com MVP, enfim, começaram rápido, falha rápido também, porque você consegue desmobilizar, você consegue escalar, você consegue mudar. E antigamente não, para você fazer uma startup, você precisava ir lá, investir milhões em equipamentos, em hardware, em software, fazer uma topologia de rede, um mínimo ali de robustez para poder lançar qualquer tipo de inovação. E hoje o cloud, você lança e deslança as coisas com uma facilidade incrível, e isso é uma inovação que permitiu a gente evoluir muito. Não só startups como essa empresa, como tudo isso que se formou a partir do mundo 4G, mais tela, né? E agora se avizinha 5G, se avizinha o IoT e inteligência artificial, que para mim não é hype, é um negócio que veio para ficar. Já foi, e a gente tem que agora entender assim, para onde vai, porque já foi. Não adianta você falar, inteligência artificial não vai pegar. Já pegou, já entrou na medula óssea, já contaminou o sangue, a gente já está entupido de AI, de IA, né? E agora a gente precisa entender o que isso vai impactar no ecossistema, na nossa vida, sociedade, nas empresas, nas relações que a gente tem. A gente estava falando que o celular deixou as coisas muito mais impessoais, né, rapaz? Então, é um momento que eu falo peculiar, que a gente vai conviver com isso
na minha opinião, por muitos e muitos anos, porque é uma fronteira que a gente tá vivendo num limiar aqui, num momento de virada, até de interação, como que as coisas vão ser no futuro. Então, é um momento interessante aí para a gente gravar essa conversa nossa e ouvir daqui 10, 15 anos, e Verdade. ver se envelheceu bem ou se a gente errou feio, né? Verdade. Mas para mim, o AI é um negócio que já está aí, e quem não aprender a conviver com isso vai se machucar bastante, entendeu? Obviamente, todo o ecossistema, né, que vai permear a inteligência artificial. Então, a processamento, os data centers, a fibra ótica, tudo isso vem junto, mas a ponta final disso é uma economia muito mais criativa, muito mais rápida e, e que provavelmente vai mudar em termos de interações e de as fronteiras. Eu não sei se a gente está derrubando uma fronteira ou se está estendendo a fronteira, né? Mas a sociedade vai ficar muito diferente, né? E você falou uma coisa só para acabar. Você falou que começou em 90, 91 e depois em 95. Eu lembro quando a gente começou a internet, pô, praticamente a internet nasceu em 90, a internet, vamos dizer, comercial, nasceu em 95, 96 no Brasil. Não faz nem 30 anos. É. E eu tenho duas filhas, uma de 11, uma de 8, elas não têm ideia do que é viver sem internet. Acho que elas nem imaginam. É igual eu imaginar que minha avó não tinha televisão na casa dela ou tinham poucos carros na época que ela era jovem, entendeu? Uhum. É um negócio que você não vive mais sem. E o AI, ele para Vai no mim, mesmo caminho. Hã? Vai no mesmo caminho. A Sim, próxima sim. geração vai saber o que é isso. É isso. Beleza, beleza. O André, o Kaká adora falar de idade, né? Eu quero ver se daqui a 10 anos, quando a gente ouvir essa reunião, se ele ainda já vai ter cabelo branco ou não, né? Porque, ó, desde que eu conheço, tem um fio de cabelo branco ali, ó. Maíra, você já viu que o DNA aqui é tecnologia, né? É inovação, olhando com esse viés muito forte da tecnologia. E a Yugo é isso, né? A gente passou aqui acompanhando a evolução da Yugo, desde do seu garage lá, quando estava lá na garagem trabalhando. A gente brincou aqui, ó, garagem com ar-condicionado desde o começo, mas é fantástico ver o caminho e como a aposta em inovação trouxe a Yugo até aqui, te trouxe até aqui, né? E como é hoje trabalhar ou mais do que trabalhar, é receber um desafio que você compartilhou comigo, que recebeu quando chegou aqui, de trazer uma cultura, ou seja, fortalecer uma cultura, olhando para esses grandes vetores, né, que são a parte social, a parte ambiental, a parte da governança, dentro de um período pós-pandemia, né, que eu acho que todo mundo vai sempre falar desse pós-pandemia, numa empresa que respira inovação, que respira tecnologia no fundo, acaba tudo muito rápido, né? Pode ter uma tendência a se desapegar muito. E como é que é isso para você? Como é que foi isso para você? Conta um pouquinho para a gente. Olha, eu acho que esse processo de pós-pandemia para a cultura organizacional, ele foi muito impactante, porque a gente estava falando um pouquinho antes aqui, né, de que a pandemia é essa coisa da gente ir para casa um dia e, de repente, ter que mudar tudo, a forma como a gente trabalha, de alguma maneira, enfraqueceu um pouco os rituais, né, acho que em todas as empresas, e naturalmente a gente perdeu cadência em algumas coisas que dão identidade. E aí eu chego um pouquinho depois aqui na Yugo, em 2021, a Yugo tinha recebido um aporte recente, então a gente estava num crescimento bastante alavancado, principalmente de pessoas, e nesse momento também um olhar muito importante do negócio de que para a nossa estratégia se consolidar, para a gente ser o que a gente quer ser como negócio, a gente precisa ter a cultura como um pilar fundamental, né? As pessoas certas no lugar certo e tudo que permeia isso aí. Então, naquele momento ali, a gente tinha bastante gente com boa vontade, mas de diferentes backgrounds e de alguma maneira, tínhamos perdido a força em alguns rituais, como naturalmente aconteceu, acho que em todos os lugares, pela pandemia. Então, essa mistura, o Renato, nosso CEO, ele fala sempre que a gente estava como se fosse uma sopa. Aquela sopa que você está jogando um monte de coisa e que vai dar num determinado resultado ali. E por que isso, né? No melhor sentido, de
de bons ingredientes, mas que talvez você não sabe muito onde vai dar. E o olhar de cultura, eu cheguei para contribuir com isso, para que a gente percebesse aquele clichê, né, de que o que nós fomos até agora não leva a gente para o próximo passo de excelência que a gente quer ser, da nossa visão de negócio, que é super ambiciosa. Então, a gente precisa se reconhecer, entender o que que do nosso DNA segue valendo e o que a gente vai precisar transformar. Então, quando a gente fala de cultura aqui na Yugo, a gente nem tem falado de transformação, apesar de ser, a gente fala de evolução, porque a gente não abandona o que a gente tem da história da garagem. A gente nunca vai perder isso, isso é DNA da Yugo, né? Sonhos e ideais que o Patrick tinha ali no início, a gente quer manter, mas a gente percebe também que a gente está inserido num mercado em evolução, portanto, a forma como a gente se posiciona precisa evoluir também em todas as esferas, né? Como a gente trata o cliente, como a gente toma decisão, como a gente se comunica, como a gente se comunica enquanto marca empregadora. Então, o processo de cultura, a gente está no ano 2 aqui, né, dessa evolução, 2024, mas a gente começa ali em 22 a fazer que eu sempre falo que foi um autoconhecimento PJ. Então, vamos entender quem a gente é, quais são as entropias do nosso ambiente, aquelas coisas que a gente não tem solução e que são questões que a gente precisa olhar, e o que que a gente quer ser, e qual que é o espaço do ponto A para o ponto B, o que que a gente precisa fazer para chegar nesse lugar. E aí, então, iniciamos a partir de um start com evolução de essência, né, de como a Yugo se percebe e valores. A gente chega numa essência soul and tech. E o que que é isso? Soul de alma, né? A Yugo é uma companhia que é de tecnologia, mas ela tem alma, e isso está em muitos símbolos do nosso ambiente, que vocês devem ter visto, inclusive, andando por aqui. Mas a gente é uma companhia de tecnologia que tem esse DNA de inovação, de melhoria contínua, de MVP, de erra rápido e resolve, e se conecta com o mercado, né, com a demanda do mercado, a demanda do cliente, mas que também tem uma visão ambiciosa do que quer se tornar. Então, o trajeto de cultura é muito extrair esses desejos e esses achados no autoconhecimento e transformar isso em ações e intenções. Então, é um trabalho que tem, sim, muita comunicação, muita imersão, até por vezes lúdica, para fazer as pessoas entenderem do que isso se trata, mas tem um trabalho abaixo da linha d'água de coerência, né, de como é que os nossos processos acompanham esse posicionamento da empresa, como é que a nossa tomada de decisão está conectada com o que a empresa quer ser e não o contrário, né? Se a gente tem crenças específicas sobre o nosso negócio, aqui dentro a gente precisa fazer nos nossos processos e nas nossas decisões e como a gente se comunica, a gente precisa estar conectado com isso, porque o nosso colaborador, a nossa colaboradora também precisa enxergar coerência para entregar isso para o cliente lá fora. Uhum. Então, é um trabalho gigante, né? É uma enxurrada de ações que permeiam muito a nossa massa de pessoas, mas também muito a nossa liderança para garantir isso, né? Que a gente fale de sustentabilidade do negócio, porque no fim do dia é por isso que a gente existe, uma área de cultura, né? Para que a gente fortaleça esse negócio naquele objetivo ambicioso que ele tem. Obrigado. André, estou ouvindo aqui a Maíra, ela falando um pouquinho da Yugo, né? Falou um pouquinho aqui do Patrick, do Renato, que são os líderes da Yugo, que hoje vem construindo, né, esse caminho. E aí olho para você, que é um cara a quem eu admiro demais, a quem eu conheço um bocado da história, conheço a empresa, o que você construiu, e como você conectar, como é você inspirar, como é você trazer essa cultura da inovação, qual é o grande desafio, qual é o by the book, conta aí para todo mundo como é que a gente consegue fazer as coisas acontecerem. Não é fácil, não. Eu gosto muito de inovação, inclusive inovação. Vou parar de trabalhar e vou continuar fazendo inovação. Essa eu quero ver, parar de trabalhar. Essa eu quero ver. Quando eu parar, eu vou não vou parar, né? Mas
é difícil, as pessoas se envolvem muito no operacional, isso é um problema de você conseguir implantar inovação, porque as pessoas acabam se envolvendo muito no operacional e não conseguem parar para pensar numa coisa, como é que eu posso fazer melhor isso aqui que eu estou fazendo? Se você não parar e pensar, você vai continuar fazendo do mesmo jeito o tempo inteiro. E essa, para mim, é a maior dificuldade, tá? É você conseguir fazer as pessoas pararem. Então, a gente fez treinamento, a gente junta pessoas para pensar em determinadas coisas. A gente faz alguns eventos desses lá na RPM com o objetivo de buscar melhoria em várias áreas. Então, a gente junta pessoas assim, mais de 20 pessoas, pegando pessoas de áreas diferentes, para trazer um problema que eles têm, para que eles pensem junto e eles tragam a solução. E a gente depois verifica como é que a gente vai fazer isso para melhorar. Mas é muito difícil você fazer as pessoas ficarem com isso na cabeça e perderem, ganharem um tempo pensando em inovação, porque todo mundo quer fazer a sua atividade, e a gente não para pensar nisso, né? Então, nós temos esse projeto que é lá em Florianópolis, de uma aceleradora, e eu faço esse projeto porque eu peço para a aceleradora falar na RPM sobre as startups, falarem para os funcionários sobre o que elas estão fazendo, para abrir a cabeça deles, para eles pensem, olha só, está acontecendo isso e isso. Pô, será que não pode, eu não posso fazer alguma coisa na minha área que seja parecido, né? Então, mas a dificuldade é muito grande de você conseguir que as pessoas pensem em inovação. Assim, as startups são muito legais, elas pivotam, vão para um lado, vão para o outro. O negócio é acertar e ter esse espírito, né, de tentar. Tem que tentar, tentar, tentar. E quem já está no dia a dia não quer ficar tentando, quer fazer o trabalho para não dar errado, né? E isso é um desgaste. E, André, só para você continuar aí o raciocínio. A gente, lá no escritório, vocês sabem, a gente tem a nossa tribo de inovação também, então tem um time que é uma pessoa dedicada à área de inovação e tem um time que faz parte, que enfim, é quase um squad. Mas hoje a principal dificuldade que a gente tem, assim, hoje a gente tem os parâmetros, mas a gente toda hora está revisitando, imagino que o cara passa a mesma coisa, são os KPIs. Como é que eu vou medindo, né? Como é que eu meço isso? Como é que eu trago objetividade para isso? Isso é um difícil para caramba. Você fazer. Essa é uma parte difícil. Primeiro você definir quais são os KPIs, né? E depois você realmente fica acompanhando aquele negócio ainda, porque se não acompanhar, não serve para nada, né? É isso. Essa é uma dificuldade, a gente tem uma área para fazer acompanhamento disso. É o chato que fica cobrando todo mundo e uma vez por mês tem que me apresentar. E aí eu chamo toda a diretoria e todos os gestores, para todo mundo ver aquilo ali que é uma forma das pessoas ficarem vendo e acompanhando e saberem, mas não é fácil não, é uma coisa difícil mesmo. Kaká, você está diferente do André aí que diz que está pendurando as chuteiras, você está com faca nos dentes, ele está comprando empresa, crescendo pra caramba, diversificando o negócio pra caramba. Eu queria que você dividisse o quão inovador é isso. Isso para mim é o teu olhar empreendedor, é o teu olhar de querer inovar um negócio, de ver caminho onde muitas vezes a rota já estava traçada. O que faz hoje a Mega seguir nessa sequência de ampliação de mercado, de ampliação de negócio, e como a inovação vem impulsionando isso? Bom, bacana. Primeira coisa, assim, toda aquisição que a gente faz lá na Mega, a gente tenta buscar alguma empresa que seja transformacional, né? A gente não simplesmente compra base, compra cliente. Isso, para mim, não tem valor nenhum, tá? A gente compra cultura, compra pessoas, a gente é totalmente agnóstico. Quando faz uma aquisição hoje, você falou de uma sopa né, de onde você junta um monte de coisa, você compra várias empresas de culturas diferentes, acaba virando essa sopa, né? Vira um minestrone ali. Aí você precisa meio que separar o que faz parte da cultura que você acredita e o que não faz. E nesse movimento a gente é totalmente agnóstico. A gente quer, até brincando com a tua incubadora, Darwin, a gente aplica Darwin ao pé da letra, porque a gente quer que seja evolução mesmo da natural, ou seja, os melhores vão se sobrepondo, né? Quem tem mais interesse,
E aí, uma coisa assim, dentro das empresas que a gente comprou, a experiência que a gente tem, é que não necessariamente a pessoa que tem um melhor currículo, uma melhor formação, é a mais adequada. E sim a pessoa que se tem uma adaptabilidade melhor às mudanças, à nova cultura, né? Eu costumo brincar aqui na Mega, a gente é uma empresa que não tem super-herói, né? Ninguém Deus, você é CEO, tem uma capa. Não, não, não. Lá a gente é uma empresa de pessoas médias, mas o que faz a gente especial é a nossa garra, a nossa vontade de realizar, execução. Ideia, cara, ideia. Falar até papagaio fala. Todo mundo tem muita ideia boa, mas colocar a ideia em prática e fazer o negócio acontecer é o que separa os meninos dos homens, né? Com todo respeito agora, não, os meninos dos homens, as mulheres das moças, mas enfim, mas é o que define quem realiza de quem não realiza, né? O mundo é de quem faz, né? A gente precisa fazer as coisas acontecerem e você chega no momento que o pessoal que trabalha comigo fala, pô, mas você abre a estratégia da empresa para todo mundo? Eu falei, então, eu abro, vem fazer. Pula para cá, pula na piscina gelada. É fácil falar, né? Vem, não sei o quê. Vem e realiza, né? Então, acho que a história que você também conta, André, com o startup de um negócio que ninguém acreditava que você tem que vender num avião, né? Hoje os caras fazem pitch, tem programa de televisão, glamour, né? Como fala? Gourmetizou o empreendedor. Eu empreendi numa época que era hostil. Meus pais, as pessoas que me conheciam, meus tios, pô, você é burro, por que você não vai trabalhar no banco, cara? Você está com a carreira feita. Estava aplicando, já tinha passado no trainee de um banco que nem existe mais, que juntou com outro, mas, pô, você vai largar tudo e montar um provedor de internet? Onde você está com a cabeça? Não é aquela coisa, pô, que bacana, vou ser um empreendedor, vou botar no LinkedIn, CEO. Não, era um negócio muito hostil e foi um momento complicado. E o grande ponto, assim, da evolução de você ser um empreendedor e depois virar um executivo, pelo menos um empreendedor no meu caso, né, que tive altos e baixos, criei duas empresas de relativo sucesso, depois as empresas não foram bem, é, você separa o ego, né? Eu costumo falar todo dia, o ego é uma coisa que dorme comigo, acorda comigo, mas eu não deixo ele para o escritório comigo, eu deixo ele no carro, deixo em casa em algum lugar, a gente não pode ter ego, porque o ego não permite a gente falhar rápido, e acho que esse é o shift que essa geração nova tem, que a gente não tem, né? Eles são muito mais, eles praticam muito mais o auto-perdão. Errei, tá bom, qual o problema? Tá certo que errar tá mais fácil também, porque faz um MVP, né? A gente tá falando do Cláudio agora há pouco, não tem aquele custo, pô, tomei a decisão, gastei milhões, não, a decisão, perdi alguns dias, já vi que não deu certo, já. E esse negócio de pivotar é interessantíssimo, porque a gente está num momento também que você vê as grandes empresas, elas estão desafiadas, né? Inclusive as grandes techs, né, que surgiram há 15, Sim. 20 anos, o AI, provavelmente, não sei se todas elas vão ser vencedoras. Algumas podem ser das big techs, podem ser que continuem, mas pode ser que outras surjam e ocupem o espaço delas. Então, é uma corrida muito maluca, né? Que é uma corrida sem fim, onde você busca eficiência, busca inovação e busca estar atualizado minimamente com as demandas do mercado, que é um mercado muito mais dinâmico do que era há 10 anos, que, por outro lado, o mercado de 10 anos é muito mais dinâmico do que era há 50 anos. Não tem mais. Antes você olhava para trás, era uma garantia de futuro. Pô, essa empresa, se os últimos 50 anos foi sólida, os próximos 50 anos não tem erro. Os grandes bancos, né? Kodak empresa tinha mais patente. Celular da Nokia, outro dia eu vi a história de novo, depois o BlackBerry, que todo mundo fala, pô, a Apple devastou tudo. Então, assim, é um momento da gente tentar, e isso você não faz com ego, tá, André? Você sabe, você criou uma baita empresa, se você tiver com ego, não, eu sei o que eu falo, eu já acertei tanto, já faço assim há tantos anos, as coisas estão se transformando numa velocidade, Rafael, muito mais rápida e de uma forma muito mais intensa, né? Antes você conseguia conviver com isso, agora vai chegar num ponto que tá difícil, e simplesmente é a chave entre você pivotar a sua empresa e dar uma pernada nova num novo contexto, ou você simplesmente parar seu negócio, perder relevância, fazer a empresa diminuir. Então, dei toda essa volta para voltar na pergunta, que é a seguinte: a gente busca aquisições transformacionais e que deem para a gente mais valor perene, que no fim do dia é isso que importa. Então, o que a gente faz? Inovação, sem perder a disciplina de custo, né? Custo e despesa,
porque a gente, em dado momento ali na pandemia, com excesso de liquidez, toda a digitalização forçada, o pessoal esqueceu um pouco de olhar custo e despesa, e no longo prazo não adianta, nenhuma empresa sobrevive queimando caixa. Então, disciplina de custo e despesa, inovação para a gente entender como a gente fez na época do cloud, como a gente está fazendo de novo na empresa, dando um novo giro para entender como a inteligência artificial vai se desenvolver nos próximos anos. E escuta ativa muito, escutar muito os clientes, né? Isso é uma coisa que a gente faz demais. E até uma história curta agora, nesse processo de escutar cliente, a gente faz muito café, muito almoço com clientes, André. E aí eu estava escutando um cliente uma coisa curiosa, uma multinacional, aí falou, pô, botei um cara ali, montei um time de inovação. Eu falei, legal. Quem que é o cara? Me apresentou o cara, depois eu chamei ele e falei, pô, mas não parece teu perfil, né? O cara meio quadrado e tal. Aí ele falou assim, não, esse cara aí é o cara. Fez um curso, não sei aonde, tá, de inovação. Passaram uns meses, encontrei de novo esse cliente, pô, mandei o cara embora, blá, blá, blá. Falei, pô, o que aconteceu? Pô, o cara não estava pronto para inovação. O cara investia em renda fixa, não pegava elevador que tinha medo de cair, porque não queria correr risco. E como que um cara desse vai trabalhar com inovação? Entendeu? Então é walk the talk, né? Você tem que fazer o que você prega, ter coerência nas coisas, e não dá para uma empresa tradicional botar um cara de inovação que é um cara quadrado, que não está aberto para inovação, né? Ele tem que realmente ter essa cabeça, né? E eu até brinquei com esse cliente, falei, pô, só falta dizer que ele andava com um maço de dinheiro porque não queria usar cartão, porque tinha medo de fraude, entendeu? Mas, pô, inovação numa empresa grande, o cara tem que estar muito aberto, principalmente porque é aquilo que a gente tem um modelo mental que a gente se prende muito no passado para projetar o futuro, né? Pô, sempre fiz assim que eu cresci, por que eu vou mudar agora? Porque acho que assim, a mudança ela veio top-down, né? E quem não mudar pelo amor vai mudar pela dor, né? Perfeito. Legal, você falou agora. Eu gosto muito de ler sobre o futuro, né? Os futuros, os futuristas. E hoje, a tônica é exatamente o que você falou. Não tenho que olhar para o passado para poder antever o futuro. Eu tenho que olhar para o futuro para encaixar o meu presente, né? Dentro de uma linha. O presente tem que seguir a linha do futuro. O futuro que eu já estou vendo, que eu já estou testando, que eu já estou validando, né? E, Maíra, vou aproveitar aqui o que o Kaká colocou, né? Ele falou muito aqui do papel do líder, né? Do papel do líder na internalização dessa coisa da cultura, de realmente fazer a coisa acontecer. Quais são os desafios de você conciliar hoje, né, os stakeholders com as premissas que a sociedade trouxe e botou na mesa, né? Como é que eu trabalho com ética? Como é que eu trabalho com diversidade? Como é que eu trabalho com valores que muitas vezes sempre existiram, mas que muitas vezes estão colocados ali embaixo da mesa, né? Ou então existiram com um manto só para esconder o que de fato era o pensamento. Como é que a gente faz para trabalhar com isso? Como é conciliar isso tudo? Antes de te responder, preciso comentar as duas falas, né? As duas falas têm muito de cultura. Você fala de fazer um ritual constante, cultura é muito isso, né? Quando a gente quer transformar, a gente precisa partir para a ação, né? É muito fácil falar de cultura bonitinha, presa na parede, mas quando a gente quer transformar uma realidade, um comportamento, que no fim do dia a cultura é como a gente se comporta, a gente precisa pensar em rituais. E você também falou de que a gente não quer super-homem, a gente precisa de gente que caiba. Esse é um outro ponto de trabalhar coerência dentro de um ambiente. A gente, nesse processo aqui de cultura, a gente olha muito para fit cultural, falando de quem vem e de quem está dentro. Então, a gente precisa olhar como as pessoas são avaliadas, recompensadas, reconhecidas de acordo com aquilo que o nosso ambiente valoriza ou quer valorizar, né? Porque às vezes é intencional mesmo, a gente quer ser isso aqui, a gente ainda não é, mas eu preciso caminhar e me comportar de acordo com aquilo. E quem vem de fora também precisa vir conectado, senão vira um barco furado. Eu trabalho aqui dentro, mas aí vem alguém com mega currículo que não funciona. Não adianta, não preciso do mega currículo, eu preciso da pessoa que vai se conectar com o meu momento, com as minhas necessidades. Então, e aí, no fim do dia, conecta totalmente com liderança, né? Eu também gosto muito de futurismo e de futuro do trabalho e tal, e tem um guru do futuro do trabalho que eu estava lendo recentemente, ele estava falando de habilidades para liderança no momento atual e no futuro.
E aí tem três coisas que me chamaram muita atenção. Uma fala de manejar tecnologia, obviamente, a liderança precisa saber lidar com tecnologia hoje em dia, questionar o status quo e manejar a mudança. Então, o líder precisa saber como tratar mudança. E aí eu falo até do técnico da coisa, né, de gestão da mudança. Esse não é mais um assunto para uma área ou para RH, esse é um assunto para a liderança. Quando a gente fala de transformar um ambiente, de transformar uma forma de ver, é, eu não, eu não durmo uma empresa antiquada e acordo uma empresa inovadora. Se eu tenho 250 pessoas aqui, eu tenho 250 mudanças para fazer acontecer. E elas não acontecem em um bloco, elas acontecem uma a uma. Então, qual que é o processo que a liderança precisa passar para manejar essa mudança? E aí isso se conecta com outra necessidade, que é liderar times diversos. Os times diversos vão trazer muito dessa perspectiva do novo mercado, das novas formas de consumir, porque vocês falaram muito também, né, do período da internet, outros momentos que eu também vivenciei, também conectei a internet meia-noite para gastar um pulso só. Então, a forma como a gente enxerga trabalho, na minha geração, na geração de vocês, é completamente diferente de como a geração Z enxerga o trabalho. Por exemplo, né, algumas gerações trabalhavam para viver, viviam para trabalhar, outras trabalho é parte da minha vida, né? E aí, como é que a gente conecta todas essas diferenças para tirar um ganho, para ganhar a inovação? Porque as perspectivas diferentes, elas são importantes para a transformação do ambiente, para a gente ser inovador. Tem alguns estudos que falam, inclusive, de que equipes diversas, e aí a gente está falando do multigeracional ou de todas as outras minorias representadas, que elas, inclusive, colocam a empresa numa perspectiva melhor de atenção a riscos. Porque a gente tem uma situação aqui, você tem um background que vai olhar e vai perceber uma vertente, você outra, eu outra e você outra, porque a gente tem histórias diferentes. E quanto mais diferente a gente é entre a gente, mais a gente consegue contribuir com algum outro item que não foi pensado antes. Então, eu penso que todo esse movimento de inovação, sustentabilidade, ele está muito na mão da liderança, da alta liderança, sem dúvida, né? A gente falou aqui, vocês falaram aqui de walk the talk, é, trabalho de coerência é fundamental, a alta liderança tem que ser impulsionadora, tem que ser inspiradora, tem que ser sponsor dessa mudança, dessa adaptação para o novo, mas a liderança dos times que estão ali na tarefa, no tático, também precisa ter esse olhar de liderar a mudança, de trabalhar a coerência, de avaliar de acordo com o que a gente quer ser, né? Então, é complexo. O desafio da liderança no mundo de hoje é complexo, porque a gente começa a ver que alguns papéis que no passado eram muito de recursos humanos, cultura, etc., ou executivos, começam a se deslocar, porque está na responsabilidade do dia a dia, né? Se a gente for olhar os motivos pelos quais as pessoas deixam as empresas, elas deixam as suas lideranças. Como é que a liderança, então, vai conseguir manejar todas essas diferenças aí e cobrar o que tem que ser cobrado, reconhecer o que precisa ser reconhecido, de acordo com o que o ambiente e a cultura demanda, e também tomar decisão rápido quando tem um erro ou um desvio para aquilo que a empresa persegue. Então, no fim, acho que todo o assunto, por isso que eu sou fã do meu tema de cultura, porque vocês falaram várias coisas, mas o que vocês estão falando é de cultura, né? E cultura é a gente captar essa essência da organização e tornar isso comportamentos, ações, tomada de decisão, comunicação, tudo muito coerente. Mas que dali você tem diversas soluções, diversos caminhos, e você inspirar o teu time a abraçar essa ideia e andar junto contigo e fazer esse movimento de a todo tempo estar empreendendo, estar crescendo e oferecer isso para um terceiro, é um desafio constante. Né? E isso é a tônica de vocês o tempo inteiro, né, Cacá? Buscar novos caminhos, né? Hoje, telecomunicações é commodity, né? Como você falou aí de Techcom, de Teletech, como é que você faz o teu time olhar
para a oportunidade de fazer negócio. Como é que você faz para o teu time olhar uma dor do cliente, ele está lá na ponta, mas dentro da cultura que a empresa tem, ele ter aquela faca nos dentes, aquele feeling de que, olha, poxa, aqui tem negócio, tem dor aqui, como é que eu transformo isso, como é que eu trabalho isso com um olhar de transformação, de fazer, ver oportunidade aqui, de sair simplesmente do meu dia a dia e olhar para a empresa e fazer com que daquela oportunidade saia uma oportunidade para a empresa como um todo. Olha, a gente fala que telecomunicação é uma commodity, mas ela é a estrada onde passa tudo, né? Se não tivesse fibra, se não tivesse redes, a gente não poderia ter a digitalização dos bancos, a gente não poderia ser o país que mais faz imposto de renda pela internet, que mais usa home banking, enfim, a gente não poderia ter alcançado uma série de avanços sociais que a gente alcançou, pensando assim como Sim. país e até como em todo mundo. Então, é totalmente é um paradoxo, né? Você tem uma commodity que reboca todo o progresso, né? Como que pode isso? Como se fosse uma estrada que você fala, estrada é commodity, ou ferrovia é commodity, mas por ali você passa, né? A evolução desde o banco, desde da Yugo, que se sem internet não existe, a Uber, iFood, tudo que você imaginar na vida. Ou quando eu acesso meu home bank, eu tenho que lembrar do André, que foi o cara que lá atrás falou, pô, se não tiver rede, isso aqui não ia funcionar. A gente ia ter que estar até hoje, ir até o banco para fazer uma transação e sequer a gente... É que eu falo, muita coisa hoje, eu tento enxergar muito pelos olhos das minhas filhas, né? Essa geração nova, que você comentou, né? Que hoje a gente trabalhava para viver, ou vivia para trabalhar, ela só pode ter essa libertação porque os pais trabalharam muito e acumularam dinheiro, não é? Porque se a gente não desse uma boa vida para essas crianças, elas iam ter que sair e só pensar em trabalhar igual a gente pensava, ou seja, elas estão perdendo o brio, elas estão perdendo a vontade. É a primeira geração que vai ter, e os filhos são, estou falando cognitivamente, tá? Menos desenvolvidos que os pais, ou seja, os filhos são menos inteligentes que os pais. Essa geração nova. É muita tela, é muito isso, é pouco estímulo. Pode derivar para mil coisas. É uma geração, há uns 20 e poucos anos, eu tenho isso, porque a gente é uma empresa já que tem bastante da nossa força de trabalho, são jovens, né? Empresa de tecnologia, de telecom. Ninguém quer ser CEO, ninguém quer ser diretor, não quero responsabilidade, eu quero sexta-feira largar minha caneta, eu quero ir para a praia, eu quero fazer isso, eu quero. É uma geração do quero, quero, né? Eu gosto de falar quero, quero, porque eles querem tudo. Eles querem ser promovidos rápido, querem ganhar bastante, querem ter uma vida cheia de prazer, experiências, mas não querem ter carro, não querem ter compromisso, né? Para que ter carro? Tem um Uber. Para que esse CEO tem um bobo que trabalha 20 horas por dia e eu usufruo. O bobo é você. No caso, na Mega, sim, né? Ou o pai faz isso pelos filhos, né? Ou já fez. Então, a gente está num momento, assim, a gente precisa entender o que isso vai virar daqui a uns anos, né? A gente sempre, eu gostei da sua frase, você tem que olhar o presente e encaixar no futuro, né? Mas o futuro já está meio que projetado. Você tem que achar o ângulo para você fazer o seu presente e postar o futuro ao longo do tempo. É a evolução, né? E é triste quando a gente vê as pessoas evoluindo, né? A gente vai ter que fazer talvez novos pactos, né? Dizer assim, pô, às vezes eu estou olhando errado também. Eu falo, pô, a pessoa não tem vontade de trabalhar, mas a pessoa olha para mim, pô, por que esse cara trabalha tanto? Ele não vai curtir. Já podia tirar o pé, né? O André estava falando, a gente estava brincando aqui, um cara realizado, que, pô, vai se dedicar a coisas mais interessantes, digo, em termos de desafio, vamos pensar assim, um desafio intelectual, né? De estar lá com jovens, em coisas diferentes, mercados diferentes, ecossistemas diferentes, mas por isso que eu falo que é um momento tão especial. Você tem uma tecnologia crescendo e o ser humano dependendo cada vez mais dela. Ela vai ter um papel muito, muito forte na sociedade futura. A gente fala de inovação, Rafael, com sustentabilidade. A gente tem uma vertical muito forte de agronegócio, e vou puxar esse tema rápido, mas, André, acredite ou não, uma fazenda não... As grandes todas já são bem automatizadas, mas uma fazenda não mecanizada versus uma mecanizada, a mecanizada tem
30% mais de produtividade. Assim, de largada. Não estou nem falando que ele é muito eficiente, tá? Mas só de mecanizar, predição de clima, drones para ver o solo, conectar as colheitadeiras, fazer todo o percurso delas, roteirização, processo de plantio e colheita automatizado. Então, assim, essa inovação, para mim, é o que mais vai dar sustentabilidade, porque provavelmente com isso você vai ter um aumento de produtividade, né? A população só aumenta, ela não diminui, as pessoas comem mais, não interessa se tem inteligência artificial ou não, por enquanto a gente precisa comer também e beber água limpa, né? A gente precisa, e de energia. Então, a tecnologia ela vai forçar muito, vai ajudar muito esses temas para a gente poder ter minimamente ali, eu acho que o grande desafio hoje do mundo, pensando assim um pouquinho até fora da caixa, é a gente ter um mundo um pouco mais igual, né? Tirar tantas pessoas da miséria, tantas pessoas vivendo uma condição assim que poderia já estar vivendo melhor. Então, a tecnologia vai ajudar muito isso, aumento de produtividade no campo, redução de desperdício, novas formas de produção de energia, solar, eólica, enfim, tantas outras coisas estão acontecendo. E aí a gente vai ter que coordenar isso com uma geração, no meu entendimento, tá, que ela não tem tanto aquela nossa vontade de evoluir, por N motivos, tá? Um deles é a tecnologia, outro que os pais acumularam, mas fato a gente vai ter um mundo bem diferente do que a gente já teve, né? E é um desafio, Rafael, voltando para a tua pergunta, trazer a minha turma, tá? Principalmente os jovens, para pensar em inovação, né? Como eu falei, a gente faz aquisições de empresas buscando transformação, novos mercados, novas tecnologias. Essas crianças, as pessoas, e até os jovens, né, 20 e poucos anos, eles já vêm nativo, já vêm com chip de internet, de tecnologia, de desenvolvimento, então eles já têm uma cabeça diferente da nossa, são muito mais rápidos para aprender a mexer nas coisas. Então, eles já têm um pouco isso dentro deles, embarcado, né? Agora, o desafio é um pouco, assim, de pegar as gerações mais antigas e trazer para esse mundo novo, e, por outro lado, as gerações antigas também poderem influenciar essas novas com esse senso de ter mais responsabilidade, de criação, de perenizar alguma coisa, um legado, né? Que acho que é uma coisa que era muito, muito forte, né? Nos Estados Unidos, quando começou, aquela coisa de legado, o cara falava, pô, quero construir um legado. Hoje a gente não, ninguém mais quer construir legado. A pessoa quer viver, quer curtir pra caramba, e a hora que acabar, apaga a luz, e acabou, né? Então, esse é o nosso desafio, acho que, assim, maior, né, Rafa? Assim, pensando... Você não acha que é uma grande mescla aí, Cacá? Assim, é curioso. Vou falar um pouco da minha visão. Eu tenho 2 filhos, um de 7 e um de 4, 2 moleques lá em casa. E eu lembro quando o Bento tinha 3 anos, eu trouxe um Nintendo Switch. Viajei, estava na Espanha, voltei e trouxe para ele. O Bento nem sabia o que se tratava, eu trouxe para ele. Eu vou dar para ele para eu poder tirar. Para eu ter autoridade de tirar. Agora, com 7 anos, com 6 anos e pouco, foi quando ele pegou no Nintendo. E porque eu provoquei. Eu falei, vamos jogar. E aí o pequeno já veio junto, né? Aí agora os dois estão viciados lá em casa e param de jogar. Mas foi uma provocação minha. Eu queria que ele pegasse aquilo. E aí uma visão minha é que eu não sei ainda qual é o certo e errado nessa história, nem se há um certo e errado, mas qual é o tempero que tem que dar nisso. Porque a linguagem deles é aquela. Então, assim, a minha preocupação era ele ficar fora daquela linguagem. Porque eu não tenho, não uso, eu não gosto de jogar videogame, não gosto de jogar videogame, mas porque eu não jogava. Mas a minha preocupação é ele na escola, com os amigos jogando. Será que ele não vai jogar? E será que isso vai deixar ele deslocado, ou ele não vai poder aproveitar isso lá na frente, vai ter alguma serventia para ele? O que eu vejo hoje é que é uma grande mescla, né? Essas crianças têm uma velocidade, elas fazem muito mais coisas do que a gente ao mesmo tempo, né? A gente focava e eles conseguem focar em várias coisas, mas ao mesmo tempo isso também se perde. Eu acho que é o nosso papel como gestores também das nossas casas, a gente fazer essa gestão de jogar o tempero, né? A gente vai jogando um temperinho e eu acho que há uma evolução crescente em tudo isso. O que eu vejo é que você não tira a tecnologia faz parte, já tudo embarcado, eles estão embarcados, e a gente precisa enxergar isso como uma realidade. Mas eu entendo que você está colocando que
isso afeta muitas vezes, né? Como é que isso vem, afinal, do que a gente vê no dia a dia dentro na tua empresa, no escritório, na RTM, é, na Yugo, o processo de seleção é difícil, entende? Fica cada vez mais difícil. Tem um desapego muito grande, né? Aí entra a questão da cultura, porque você fica, esse cara não vai abraçar a cultura, né? Você fica assim, não é que esteja nem fora, é que ele não vai nem estender a mão para pegar. E é difícil, e entra várias questões, o presencial ou não presencial, né? Se não for híbrido, eu tô fora. Se não for uma vez por semana, eu tô fora. Então, assim, tem várias questões que a gente se pega e que eu acho que isso está sendo modelado ainda, né? E aí entra a gente olhar lá para o futuro e trazer isso para o presente. E é isso, a gente está discutindo aqui, mas André, Mas quero só passar falar, vai lá. o ponto assim, é o seguinte, é uma mescla, sem dúvida, mas e também não sei se é certo ou se é errado, mas uma provocação que eu tenho para mim é que vai ser muito diferente, né? Porque as gerações elas foram que meio que se evoluindo. É um pouco, vamos fazer uma comparação aqui com o 5G. Então, quando começou a rede celular, ela foi evoluindo. Então, fazer foi para o 3G, depois começou antes, né? Mas 2G, 3G, 3,5G, 4G, 4,5G, era uma pequena evolução. Eles faziam refarm, aí tiravam equipamentos velhos, jogavam em cidades menores. Quando vem o 5G, ele reconstrói, ele praticamente começa do zero. É o Greenfield. Então, essa geração, para mim, é um greenfield, né? Ela está se reconstruindo, e não sei se melhor ou pior, certo ou errado, mas diferente. Relações diferentes, é o que você falou. Não tem nenhum tipo de apego com a empresa, e a empresa começa a reagir, fazer, pô, espaço de convivência, não sei o quê, um monte de ferramentas que a empresa também tem que buscar para trazer o cara, mas cada vez mais eu vejo as pessoas desinteressadas. Parece que o trabalho é realmente um fardo, né? Ele fala, eu trabalho só para ter um dinheiro para poder fazer minhas coisas, mas eu não tenho mais aquela coisa de querer crescer a empresa, de evoluir, de querer que a empresa cresça. O cara não tem mais interesse. E você vê a rotatividade das pessoas, o cara fica 6 meses numa empresa, 3 meses na outra. Minha última experiência, eu fiquei 3 meses. Cara, 3 meses não dá tempo pra você pegar nada. Você nem sabe onde é o banheiro, como faz para tirar o café. Mas o cara já acha que pilotou um negócio. Então, é uma geração imediatista que a gente vai precisar provocar da forma certa, né? Dar o espaço deles, porque, de novo, é um desenvolvimento do zero e vai ser bem diferente. Eu acho que o que fica, a mensagem é uma geração diferente que a gente vai aprender a lidar com eles. E eles com a gente, né? Porque, enfim, a gente vai ter que coexistir. Não vai chegar um Sim, momento que sim. vai Sim. rachar o mundo e vai metade para um lado, metade para o outro, né? É isso, e no papel de gestor, a gente tem que encontrar os caminhos, né? Como é que a gente traz esse tipo, talvez a gente esteja deslocado, como é que a gente traz esse povo para cá, que é um povo que entrega bastante quando se dedica, quando está lá. André, falando de geração, você, a gente conversou e acompanha há muito tempo, está fazendo aí uma transição na tua vida, está hoje fazendo uma transição na empresa, na RTM, vai deixando em breve o cargo de CEO e vai enfrentar novos desafios aí, tenho certeza disso, que é muito conhecimento, é muito conteúdo e ainda é muita força para entregar. Olhando para esse legado, para tudo que veio sendo construído aí no mercado financeiro, que é o teu mercado de tecnologia do mercado financeiro, você fala de hub fundos, fala de Pix, fala de Open Finance. O que você enxerga aí que vem como um próximo passo, que é uma tendência e que vai beber muito de tudo isso que está sendo construído aqui nesse momento? Antes de falar, me lembra que o assunto aí é tokenização, que é esse que É vai isso. então. Mas, em relação ao que vocês falaram, é, eu penso um pouquinho diferente, porque eu acredito muito no jovem, né? Eu acho que a gente tem muito que aprender com eles. Eles estão com um pensar totalmente diferente, eles vêm com um ensinamento diferente, com uma tecnologia diferente, mas eu acho que a gente tem muito a aprender com eles, tá? Eu tenho um neto de 7 anos, a maneira que ele fala, por que esse garoto consegue falar desse jeito com 7 anos, né? Então, na minha época, que é anterior, bem anterior de vocês, era totalmente diferente. A gente brincava na rua, jogava bolinha de gude. Agora eles estão é outra cabeça, né?
Então, mas eu acredito, eu não acho que a geração vai ser pior que a nossa, né? Eu acho que ela vai ser diferente da nossa. E a gente tem que aprender com eles. A gente não pode ficar sem escutar, porque senão a gente fica achando que a gente é que é certo e executou errado. E, na verdade, eles estão com um pensar diferente do nosso. Não quer dizer que está certo ou que está errado. Então, era só para deixar isso aqui, que uma coisa que eu acredito muito, quando eu falo de uma startup que vai começar, eu procuro saber como é que é o CEO da startup. É, esse cara, esse cara tem que ser bom, entendeu? E o bom não quer dizer o mais inteligente, não quer dizer o que mais bem formado, é o que tem o melhor perfil. Esse cara tem que ter um perfil bom de escuta, um perfil que se está errado, eu aceito que está errado e tento mudar e tento melhorar. Então, a escolha de um funcionário ou de uma startup, eu acho que ela se passa muito por aí, tá? De escolha de perfil. Na área de RH, eu converso muito lá com o RH da RTM, porque é ligado a mim, o RH, porque eu gosto da parte humana, né? E a gente define qual é o perfil que a gente quer e ver se aquela pessoa que você está entrevistando se encaixa no perfil. Se não encaixar, não contrata, vamos procurar outro, né? A gente tem que procurar as pessoas que se encaixam no perfil e na cultura que a gente tem. Mas, voltando aí ao assunto, é, eu acho que está vindo aí, né? E é um projeto que eu vou estar deixando para o meu sucessor, né? Que é a tokenização. Essa tokenização vai mudar o mundo, porque vai diminuir processo para caramba em tudo que é lá. Vai ter perda de emprego, vai ter mudança de trabalho, porque tem muita coisa que vai deixar de ser feita, porque a tokenização não vai precisar fazer back-office de muita coisa. A tokenização já vem com isso pronto. Então, hoje, quando você não tem um token ainda, você tem alguma coisa física, você vai falar com um que manda para o outro, que liquida no outro banco. Quando você fala de tokenização, não tem nada disso. Pensar no bem macro, pensar numa criptomoeda, pensando no Bitcoin, que você compra e está liquidado, porque está tudo casado, né? Se você pensar dessa maneira, hoje, quando a gente compra um carro, eu vou no Detran, eu faço depois se sair um token do carro, eu não tenho que fazer nada. O carro, eu compro o carro, existe um token de dinheiro, né? E o token de dinheiro é que vai pagar, e quando eu recebo de um lado, paga do outro, e está tudo resolvido, não tem que ir nem a banco, porque já está lá o token, né? Então, eu acho que a tokenização vai vir, vai demorar um pouco, é uma mudança muito, muito forte para todo mundo, porque é uma mudança grande. Dentro da Yugo e de outros, tem que pensar na tokenização. Tokenização no mercado financeiro vai ser o Drex está vindo aí, que é o iniciozinho disso. A gente está com um projeto lá na RTM, já pensando no depois do Drex. Porque inclusive o Drex pode demorar um pouco, por causa de toda a parte que depende do governo, mas a gente já está pensando no que vem depois do Drex, né? Então, a gente está criando uma moeda para substituir o Drex, enquanto não tem o Drex, para poder começar a fazer testes com isso. E a mudança com o token, com a tokenização, é muito grande para tudo, apartamento, imóvel. Agora vai ser uma guerra, porque você, se tiver um token de um apartamento, você não precisa do cartório, sim, porque você já está lá com o token lá. Então você tem isso tudo é que é a mudança, né? Como é que vai funcionar isso? Ainda vai ter muita legislação aí, mas essa não tem volta. Aí, como acompanhar isso tudo, né? Não é fácil. Como acompanhar isso tudo, como, mais uma vez, envolver a turma nisso tudo, a equipe nisso tudo, fazer a empresa se antecipar e andar nisso tudo. Maíra, como é que faz? Conta aí. Vocês, olha, os executivos da mesa. Acho que a gente está aqui, enquanto área, todas as áreas de RH que certamente vocês têm também, justamente para andar junto com o negócio. A gente estava agora, antes de eu descer aqui para conversar com vocês, num exercício de olhar visão do time, né? E no fim, a ambição da área de RH como um todo, né, de gente, é entender qual é a dor e o desafio do negócio e ser um parceiro que está ali, de alguma forma,
facilitando às vezes, viabilizando outras vezes, e em outras vezes sentada do lado para tomar decisão junto. Claro que as decisões de negócio não, mas é, as decisões que são tomadas do negócio impactam na gente, porque a gente que vai olhar, né, e vai apoiar nessa fusão de culturas, nessas contratações que estão dentro ou fora daquilo que se precisa incentivar. Então, uma mudança, uma virada de negócio, ela vai sempre, de alguma maneira, impactar em como a gente se comporta aqui dentro, contratando, desligando, comunicando, desenvolvendo, avaliando. Então, de alguma maneira, acho que a gente precisa, enquanto área, existir para encontrar, se associar ao desafio, à dor do negócio e fazer isso acontecer, porque sempre é sobre as pessoas, né? Elas que vão fazer essa mudança, essa transformação do negócio se tornar real ou não, colocar na ação ou não. Então, acho que o como é, é se dedicar mesmo, e aí eu concordo com você sobre a geração, né? Acho que a gente tem muito ganho com as gerações novas, né? Geração Z que está no mercado hoje. O ponto é que eles têm uma forma de ver o trabalho diferente. É diferente, uma forma de consumir diferente. Então, o que a gente curte de ter o carro, eles não curtem, eles consomem de outro jeito. E essa geração que é a geração do momento, né? Ela O Kaká é o carro, você percebeu, né? Essa geração não quer carro, ele está incomodado, Pois os caras é. não querem Eu carro. tô vendo, acho estranhíssimo, mas é. Só me fazendo claro, eu não critiquei a geração dos jovens, eu aprendo muito com eles, porque eu tenho duas filhas que são jovens e eu aprendo com elas. Brincadeira. Não, não, mas eu aprendo com elas o dia inteiro, mas realmente eles são diferentes, né? E diferentes num contexto que o mundo está mudando muito rápido também, né? O mundo que eu falo assim, a empresa, né, o trabalho é uma parte da nossa vida, mas várias outras partes vão ser muito impactadas com inteligência artificial, como a gente estava falando, né? Você falou, pô, inteligência artificial, tokenização, tudo que está emergindo aqui de coisas novas e ela vai mudar a relação. Outro dia eu vi um cara na rua andando com aquele óculos da Apple assim, eu falei, pô, cara maluco, mas daqui a pouco ninguém vai estar. Eu vou ser maluco de não ter aquele óculos, né? Vai estar todo mundo assim, pô. Então, assim, as relações elas estão mudando muito rápido e as ferramentas estão aí, né? Como você falou, tokenização. A gente é de uma geração, né, que assim, a maior fé que a gente tem na vida, além de Deus, para quem acredita, é o dinheiro. Porque é um pedaço de papel que está escrito 100, 200, 1000. Você pega lá, pô, vale 1000. Aí eu dou para um lojista, ele me dá um produto. É uma fé que você tem que aquilo ali vale, né? E aí você vai pegar e para nós vai ser difícil. E você, André, que é um cara pô, que está na vanguarda disso, né, que inclusive do token e lá atrás da digitalização dos bancos, trazer essa visão é muito legal, porque você começa a pensar, pô, a gente vai mudar a forma, né? Porque antes você falava assim, ah, tá bom, deixa eu contar o dinheiro, deixa eu ver, agora vai ser uma senha. E a geração nova já convive com isso, porque tudo para eles é assim, né? Para a gente é um pouco mais duro e a gente vai ter que se adaptar. Eu acho do jovem, né? É que a gente talvez demore um pouco mais de tempo do que eles a entender a mudança, entendeu? É aí que eu acho que a gente tem que aprender e tem que escutar. Porque eles vêm em pensar diferente. Eles pegam as coisas mais rápidas porque eles estão acostumados com isso desde pequeno. A gente tem uma cabeça um pouco diferente. Por mais que a gente tente, e eu adoro inovação, mas por mais que eu tente, que eu fique, o jovem vem, para ele isso é normal. Ele não precisa ficar aprendendo. Você dá um telefone, ele mexe o telefone e resolve o problema, não sabe nem o que está fazendo. Mas resolve, porque a cabeça dele foi feita para aquilo, entendeu? André, até uma coisa interessante, quando eu te comentei daquela pesquisa, depois eu acho a fonte, mas que dizia que os se desenvolveram, são menos inteligentes ou QI mais baixo que os pais, até a forma de avaliar a inteligência muda. Daqui a pouco essas crianças não vão precisar mais de escola. Para que você paga uma escola? Para o cara ir lá de manhã, brincar, tomar um lanchinho, mas depois ele não se sente mais desafiado, né? E, por outro lado, a internet, toda a tecnologia, você tem um conteúdo imenso, você tem um mundo à disposição, né? Daqui a pouco você não vai precisar mais fazer aula de inglês, porque a criança já está numa imersão, ela está escutando inglês e falando inglês e outras coisas também, ciências, física. Então, vai mudar muito, e tudo muito rápido, Rafael. Antes a gente tinha uma mudança meio que uma de cada vez, né? As mudanças eram meio espaçadas ao longo do tempo. Agora, elas estão se
por isso que eu falo muito de fronteira, é um momento que juntaram muitas mudanças, né? É, culturais, de cabeça. É o que eu falei, a gente vai perder a fé no dinheiro, no papel, e vai agora ter fé no celular, quer dizer, no número, que você vai falar, pô, esse número não é um apartamento, cadê? Qual que é a prova que você tem um apartamento? Não vai ser uma escritura do cartório, vai ser um token. Coisa que tem que para todos nós aqui, e a inovação é importante, a gente está próximo disso, porque está mudando muito rápido, está tudo mudando muito rápido. Se a gente, no nosso negócio, como você falou aí, eu fiz na RTM também, a gente era telecom. E com a telecom, há 20 anos atrás, falei, esse negócio vai, lá na frente vai dar problema, porque vai começar a entrar coisa, isso não vai ser mais importante, eu tenho que ir migrando para outro lugar. Então você tem que estar o tempo inteiro pensando o que que eu vou fazer, não é mais daqui a 10 anos, daqui a 2 anos, porque está mudando muito rápido, né? Então, na RTM a gente fez um monte de mudanças para substituir receita, porque eu recebi a receita de telecom e eu tinha que substituir aquela receita vai morrer. Então, a gente teve que ir fazendo outros serviços, mudando, pivotando para poder recuperar a receita que você iria perdendo. Então, a gente tem que estar muito atento o tempo inteiro, pensando em estratégia o tempo inteiro. O que que eu quero da minha empresa? Mas não é para daqui lá na frente, não, é para daqui a 2 anos, né? Senão você perde o passo, aparece uma outra concorrendo com uma cabeça diferente, toma teu espaço. E para perder é rápido, né? Para perder é rápido. Então, a gente, se um conselho de uma pessoa mais velha é o seguinte: não para de olhar a inovação, não para de pensar o que que eu vou fazer ali depois, onde é que eu quero chegar, né? Porque senão vem um outro e toma o teu espaço. É verdade, verdade. É. Maíra, antes de passar para você dar continuidade, eu queria dizer que na fala do André eu vi que eu sou jovem. Eu não ando com dinheiro, eu ando com cartão, não tenho dinheiro, então eu sou jovem. Maíra, aí, ó, tá vendo? O meu também só tem isso. Se ficar sem perder, outro dia eu fui a uma padaria, meu celular descarregou. Eu tive que pedir para carregar para poder pagar a conta, senão eu não pagava. Maíra, vou pedir para você continuar com a tua fala, mas eu queria trazer o tema agora. A gente falou um bocado de inovação aqui, de geração. No fundo, quando a gente começa a falar de gestão, a gente sempre cai em pessoas, né? Em última análise, é sempre pessoas. E a gente fala de inovação, o olhar das pessoas para a inovação e o olhar das pessoas para a sustentabilidade. O olhar das pessoas para esse grande tripé aí que vem se formando, o que que você vem percebendo, o que que você vem sentindo. É muito menos o olhar da própria empresa, mas o olhar das pessoas. O que que elas esperam, o que que elas hoje aspiram dentro de uma organização. E isso é uma mudança importante também quando a gente fala de geração. A nova geração que estamos falando aqui amplamente, que influencia o mercado, a forma de consumo, vê o trabalho diferente, é uma geração que demanda muito desse tema, né? Aqui a gente tem algumas iniciativas de escuta das pessoas, né, de forma anônima e tal, e frequentemente as pessoas trazem essas demandas, né? O que que a gente está fazendo com o resíduo, quais são as nossas iniciativas de impacto social, então, as questões de diversidade, como a gente trabalha isso pensando nessa agenda ESG aí, né? Então, eu acho que a nova geração, a gente tem uma preocupação, sim, enquanto negócio, né? E como que a gente está posicionado numa agenda que é muito promissora, que faz muito sentido no momento da sociedade, mas existe um clamor dessa nova geração, sim, em que a gente seja bem posicionado em relação a alguns temas. E aí, quando a gente fala aqui de Hugo e do nosso momento, existem coisas que a gente não pode abrir mão, que a gente, inclusive, precisa reportar e dar conta, mas, vou chovendo molhado um pouco aqui, a gente também, enquanto organização que identifica qual a identidade que a gente tem, qual o momento que a gente está, o que que a gente valoriza, a gente também tem que dar as devolutivas disso, de, ó, vou até aqui porque isso aqui é o que faz sentido, assim como todos os outros temas. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala de diversidade, tem empresas aí com iniciativas fantásticas, né, seja de vagas afirmativas, né, de posições direcionadas especificamente para uma minoria, enfim,
para a questão dessa do diversidade. para a questão do social, que tem impacto social importante, tem muitas empresas com iniciativas lindas, mas vez ou outra alguém demanda da gente, tá, e a gente? O que que a gente está fazendo? E o que a gente costuma responder, né, por vezes até o Renato é questionado em um dos nossos rituais aqui, que é com todos, é que a gente precisa ser coerente com o nosso momento. Tem coisa que dá para a gente fazer de impacto que Sim. precisa impactar internamente primeiro, Legal. para depois a gente ir para fora, né? Então, é muito bacana que a gente veja o mercado evoluindo, as empresas evoluindo, mas vamos ver também que momento aqueles negócios estão para que eles consigam fazer essa contribuição social ou para que eles consigam abarcar minorias específicas, né? Então, a gente sim tem esse olhar. Recentemente, a gente se tornou signatário da ONU Mulheres, por exemplo, que é uma instituição super séria e que dá diretrizes muito importantes para a gente trabalhar diversidade de gênero. E numa perspectiva de respeito semelhante às pessoas, né? E, claro, também olhar como a gente se comporta em relação à carreira de mulheres, também olhar se a gente está aportando nelas e nas lideranças conteúdo para entender que a nossa sociedade ela tem um machismo intrínseco que às vezes a gente nem percebe, mas essas coisas elas têm que transformar e conectar com o nosso momento. Então, o nosso momento como organização, o que a gente tem falado na temática de diversidade, que é uma temática que é muito latente, muito demandada, a gente está olhando para dentro. A gente precisa, primeiro, aumentar o nosso repertório, o nosso letramento sobre o tema. A gente precisa, de novo, que a liderança saiba entender qual é o momento, saiba manejar as diversidades e as minorias representadas aqui dentro. Então, acho que é um assunto que tem muito para falar, né? Mas o que eu percebo é que sim, existe uma. E eu acho que tem relação com a história de como se encara trabalho. Como eles encaram o trabalho diferente da gente, né? Com outra forma de tocar a vida no geral, eles demandam coisas, desafiam coisas que a gente não fazia, Sim. né? E isso é bom para a gente. Ser desafiado é muito bom, ser questionado é muito bom. É, ter uma pessoa que acata tudo que você fala é muito fácil, né? Então, essas gerações, elas desafiam, e quando elas desafiam, a gente também tem que ter capacidade de conversar e devolver. Entendi, mas o nosso momento é esse. A gente não vai até aí onde você está vendo que é o ideal, mas a gente quer chegar dentro do que tem a coerência com o que a gente acredita, dentro do que tem a coerência em relação ao negócio, o quanto a gente pode colocar de recursos, por exemplo, nisso aí. Acho que é um pouco disso. Legal. A gente está indo para o final e queria fechar trazendo um ponto que eu acho que volta ao início do nosso momento, né? Que é a conexão, que é a parceria. Muitos são os desafios, né? E eu sei que está no DNA da RTM, eu sei que está no DNA da América, eu sei que está no DNA da INIB, a parceria. A gente entender que a gente não consegue fazer tudo, ou a gente não consegue ser tão profundo em tudo, e a gente tem que contar com parceiros, né? E aí eu falo isso porque eu olho para o escritório e a gente entende bem, se coloca muito nesse papel. A gente tem hoje duas grandes vetores no escritório, né? Inovação e negócio responsável. Dentro de negócio responsável, a gente criou algumas soluções. A gente criou o Elo Mais, que é um momento em que a gente traz os nossos clientes e conecta eles aos institutos que nós temos conveniado. Aí estou falando de movimento solidário, né? A gente agora no final do ano trouxe a RTM, trouxe a Mega, que abraçaram, acompanham 5 projetos agora no final do ano. A gente vai fazer uma festa. Não vamos fazer festa nenhuma nesse final de ano. Vamos fazer um movimento maior, mais importante para a gente, que traga os nossos clientes junto, que traga algo para quem realmente precisa. E a gente fez uma campanha assim, maravilhosa, envolvendo Ceará, São Paulo, Rio, que a gente conseguiu fazer um trabalho muito bonito. E daí saiu a ideia do Instituto, que é um Instituto de Inovação Sustentável, que está a caminho, que passa pela conexão, que passa por a gente entender que a gente não faz sozinho, que a gente não consegue. A gente tem um trabalho pro bono em que a gente fala que a gente precisa trazer mais
institutos para a gente poder ter, porque os nossos advogados têm meta de trabalho pro bono ao longo do ano. Como é que eu faço? Eu preciso trazer o instituto para cá. Eu preciso de empresas ou clientes como a IU, como a RTM, como Mega, fazendo parte desse ecossistema. Sozinho eu não vou fazer. Sozinho a gente não consegue fazer. A gente faz uma parte, trabalho para bom, a gente precisa de gente para olhar para trazer um outro olhar, um outro apoio para esse movimento, fazer a turma toda abraçar essa ideia. Eu sei que a Yugo também enxerga isso, essa coisa da parceria, de entender como uma grande plataforma aberta em que ela possa ser utilizada de uma forma branca para todos, né? E eu acho que, Kaká, parceria, conexão, qual a importância disso para a inovação, para a sustentabilidade? Bom, nossa empresa ela vende conexões, né? Conexão à internet, à cloud, às filiais, então, mas obviamente assim, eu acredito muito em parcerias e muito em conexões, né? Isso um pouco assim do que eu acredito internamente, né? A gente tem um tempo finito, né? E interesses também finitos. Então, e os temas são muito abrangentes e muito dinâmicos. Então, a gente tem que escolher onde a gente vai ser bom, onde a gente vai dominar de certa forma os temas e deixar as outras caixas, os outros espaços serem ocupados por pessoas que, respectivamente, tenham especialização e vontade e dedicação para esses temas. Então, a gente é muito aberto, é totalmente aberto. A gente tem hoje uma rede de parceiros na Mega, de tecnologia, de cibersegurança. Vocês são parceiros nossos, a gente está lançando uma série de iniciativas, né? O PDK. Por que isso? E a gente não consegue abarcar tudo, né? E isso vem também do processo de ego e vaidade, né? Às vezes a pessoa fala, não, eu vou desenvolver, não preciso do Rafael, eu vou ser o próprio DPO da empresa. Não, pô, você se especializou nisso, vocês estudaram, por que eu não posso dar oportunidade? Então a gente acredita muito nisso e eu sempre gosto de pensar assim, que essas conexões com um propósito, né? De novo, vou resgatar o walk the talk. O que a gente quer ser como empresa? A gente quer ser uma empresa responsável, uma empresa de inovação, uma empresa que está comprando outras empresas, ou seja, ter respeito às culturas que estão vindo, às pessoas que estão vindo, aos processos, aos clientes, principalmente, né? O cliente é nosso patrão. Então, eu acredito muito nessas conexões e queria só encerrar agradecendo muito a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Trocando, porque no fim a gente troca vários pontos de vista e eu ainda, Rafael, me provocando aqui em off, pô, você odeia trabalho remoto e tal. E eu estou tentando abrir minha cabeça, sabe? Acho que você falou, André, a gente tem que estar sempre. Deixa o ego, não leva para o escritório com você, para a gente poder estar aberto para entender esses momentos novos e as tecnologias, as mudanças, né? Acho que um gestor é mais ou menos isso, né? Parece aquela biruta de um heliponto, né? Você vai mudando de direção muito rápido, mas você tem que estar flexível para mudar. Você não pode estar duro. Não, isso aqui eu não acredito, eu não vou fazer. Você tem que entender. E, obviamente, você tem que ter suas convicções, mas elas têm que ser fortes o suficiente para não te tirar do caminho, mas fracas o suficiente para não te deixar mudar quando necessário. E senão você fica, pô, eu acredito nisso, eu não vou mudar, eu vou morrer abraçado nessa ideia antiga. Então, acho que é um pouco disso aí. É um momento desafiador para a gente também, né? Como eu falei, os jovens eles já estão embarcados nessa onda nova de inovação, de multi-aprendizagem. Eles são muito mais inteligentes que a gente, no fim, né? Não são menos, são mais. Aprendem mais rápido, falham mais rápido, têm o auto-perdão, né? E isso vai despindo deles também de uma coisa que é muito peculiar para a nossa geração, que é, de novo, ego. Você fala, eu que fiz, eu que montei, eu que não sei. Cara, não vale nada. Olhando para frente. Vale para você escrever um livro ou para montar um memorial, mas para a gente olhar para frente, se manter perene, a gente tem que estar igual uma biruta, mudando de direção toda hora e tentar entender, separar o sinal do ruído, né, que é importante, o que é tendência mesmo. Quando veio o metaverso, todo mundo, vai mudar, vai acabar. Falei, calma, vamos, respira. Agora, quando veio a inteligência artificial, a gente já falou, opa, essa é uma tendência, embarca. Quando veio o cloud também. A gente embarcou sem nem pensar, porque a gente olhando, e foi só um rapidinho, Rafa, eu estava olhando um artigo de uma universidade americana que falava como o cloud tinha ajudado as empresas, startups,
o ecossistema de startup. Então o cara falou, pô, veio 4G, veio a multitela, veio telas maiores, veio interação com o usuário, mas o cloud permitiu que as empresas começassem a testar os produtos rápido, errar rápido, barato, muda, precisa de mais equipamento, aperta um botão, não é compra, espera 45 dias, deu sinal, sinal vermelho, demora o equipamento para chegar, tudo que a gente vivia, né, no mundo antes disso. E aí eu falei, cara, isso aí vai impactar o mundo. Inteligência artificial da mesma forma. Quando eu vejo minhas filhas já mexendo no chat GPT, nos outros ferramentas que tem, eu falo, cara, esse negócio já entrou. É o que eu falei, já entrou no nosso sangue, não dá para tirar, não dá para fazer uma transfusão e falar, não, eu vou viver alheio a isso. A gente tem que estar aí, de novo, mudar rápido e entender o que isso vai impactar nossos negócios, nossos recursos também, tá? As pessoas vão se impactar, porque elas vão pensar menos, mas é o que a gente está falando, elas vão pensar diferente. Se não perguntar a coisa certa, elas não vão atingir o resultado. Então, talvez elas não aprendam a fazer conta de cabeça, mas elas vão aprender como extrair boas respostas dos motores de inteligência artificial. Quem falou que saber tudo é ser inteligente, né? Acho que a grande inteligência é saber a informação que tem e a gente sobreviver e ser feliz, né? E tocando o barco, porque no fim é isso, né? Não é o destino, é o caminho, né? Eu acho que esse é o ponto aí. Obrigado, Kaká. André, conecta aí essa coisa que eu sei que você tem dentro de você, da parceria, que você estimula muito isso, eu sou prova viva disso, quantas conexões você fez conosco. Conecta isso com startup. Eu acho que startup é isso, né? Você usar a startup nesse momento de você conectar novas soluções, novos caminhos, a startup tem um papel fundamental, né? Muito bacana. Eu acho que falar parceria é a coisa mais importante, né? Parceria não é só com a empresa, com os nossos fornecedores, é com nossos funcionários, parceria com as pessoas, parceria de fazer tudo junto, né? A gente não sabe mais do que ninguém, cada um sabe um pouquinho, a gente vai se juntando, vai trocando ideia, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Está todo mundo aprendendo com o que a gente está falando aqui. Eu estou aprendendo um pouco, você um pouco, cada um pouquinho, né? E assim a vida. Isso é parceria para mim. E a startup, ela participa disso. Eu falando que o jovem, ele fala mais das coisas, ele tem menos medo, ele erra e acerta. Entendeu? A gente vem, e eu vou falar de mim, que a minha geração é mais antiga, é de uma geração que você fica com medo de errar, tinha medo de errar. O jovem não tem medo de errar, errei, pô. Errei, e não é um cara de pau mesmo. Mas É é bom, porque não perde tempo, né? Então, parceria é estar junto, né? Parceria é a gente dividir conhecimento, se ajudar. A gente, falando no social aqui, a gente lá na RTM tem dois projetos. Um é que a gente ajuda uma escola de música de criança carente. É muito legal as pessoas que estão carentes, mas aprendendo a tocar algum instrumento e depois as crianças vão embora, entendeu? Crescem e melhoram de vida e tudo. E o outro é um para criança carente também, só que superdotada. É um projeto super legal de um instituto que a gente ajuda. Eles buscam criança superdotada em escolas, mas tem que ser criança carente. no Jardim Botânico, né? No Jardim Botânico. E eles buscam, eles dão IRB, Instituto de, não sei o resto. Sabe de quem é? Aquela Rio Design lá do Rio? Rio Design Era do Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro é um instituto do dono do Rio Design, tá? Eles nem moram no Brasil, eles moram nos Estados Unidos, mas eles têm um instituto e eles ajudam com o dinheiro deles, né, esse instituto. E eles buscam as crianças, eles ajudam, porque essa criança que É um tem desafio. ela é superdotada, ela pode ajudar a família dela se ela conseguir evoluir, porque se for vender bala na rua, perdeu, né? Então eles tentam tirar as crianças da rua para poder ajudar. São dois projetos social muito legal que a gente ajuda lá. E quando eu conseguir parar um pouquinho, eu vou tentar ajudar lá também, né? Isso é uma coisa que eu também quero fazer. É parceria também, parceria de você ajudar as pessoas. Parceria é tudo, né? É tudo. Maíra, fala um pouquinho para a gente aí. Parceria, conexão, o que isso representa na gestão de pessoas? Eu costumo dizer que a área
pessoas, né? E toda a liderança precisa ter um olhar de contribuição. E eu acho que parceria é contribuição. E contribuir é colocar aquilo que você tem de possibilidade na mesa para ser usufruído, né? Às vezes a gente vai contribuir e a gente não vai estar no palco, e tudo bem, né? A minha área é uma área que não é uma área de palco na maioria das vezes. É o ego, né? Que É, o Kaká é, estava falando. exato, é uma área muito de bastidores, mas é, ser parceiro para mim é, cara, coloquei um pouquinho ali, vi uma fala evoluir, vi uma prática mais bacana, a gente sente aquele quentinho no coração de que isso que é estar junto, né? É conseguir de alguma forma influenciar para a gente dar um passo. Então, eu acho que essa conversa aqui é muita evidência de parceria, né? A gente ter a possibilidade de trocar com histórias tão diferentes, momentos tão diferentes, visões, expertises tão diferentes, mas a gente encontrar pontos em comum e troca. Então, isso aqui, para mim, é muita evidência de que parceria funciona. Legal. Gente, muito obrigado. A gente está encerrando aqui, encerrando com chave de ouro. É o primeiro Conexão PDK, o primeiro Conexão PDK e o grupo. A gente está muito feliz de isso ter sido iniciado com vocês. Eu acho que a gente trocou boas ideias. Não tenho a pretensão aqui de ter sido um maior videocast. Não, nossa ideia foi justamente juntar pessoas que têm algo para trazer, para falar. Um momento importante que a gente celebra uma transição importante do André. Eu tomo a liberdade aqui, perguntei a ele se eu podia dividir, estou dividindo. Foram 27 anos aí de RPM, foram 27 anos de muitos desafios, muitas vitórias, muitas derrotas. A gente acompanhou parte disso. Eu sou um profundo admirador do André Mello, um profundo admirador do CEO André Mello, do que você construiu. É, Quem te conhece do mercado, acho que não tenho dúvida alguma que reconhece todo esse teu trabalho e não preciso desejar boa sorte, não preciso desejar sucesso. Eu tenho certeza que você já alcançou e outras coisas virão por aí. Que, segurem os conselhos de administração aí, porque tem aí um candidato grande para isso, um cara que tem muito para trocar, tem muito para ensinar, tem muito para ajudar. Kaká, muito obrigado. Você, como sempre, um fera, um amigão, um parceiro. Obrigado por acreditar, por contar com a gente. Vamos junto. Maíra, muito obrigado. A gente se conheceu há pouco tempo, a gente já nutre uma admiração. O Alexandre já falava que ela tem muito para trazer, muita coisa para falar, de verdade. Muito obrigado por tudo, muito obrigado para Hugo, para todo o time que está aqui, ó, ajudando a gente nesse momento. Foi um momento muito especial e tenho certeza que o primeiro de muitos que a gente vai construir por aí. Para fechar, eu queria propor, já que a gente está falando de conexão PDK, conexão PDK Hugo, conexão PDK Hugo, RTM, Mega, eu simbolicamente queria que a gente fechasse aqui no meio essa conexão, todos colocando as mãos aqui, ó. Vamos fechar aí, ó. Aí, ó. Fechou, gente. Obrigado. Valeu.